É de conhecimento comum que, para a procedência das ações as quais investiga o abuso do poder econômico, não se exige a demonstração matemática do impacto das condutas tidas por abusivas, bastando apenas a comprovação da sua gravidade. Em situações como a destes autos, contudo, não se justifica a aplicação das graves punições inerentes ao abuso de poder a ilícitos os quais não violaram a normalidade do pleito ou impactaram, sequer remotamente, a disputa entre os candidatos. Tenho, em síntese, que os atos praticados, apesar de antijurídicos, não são graves a ponto de atender aos critérios estabelecidos por nossa jurisprudência, tanto no aspecto qualitativo como no quantitativo, de forma a não se justificar o provimento do recurso ordinário interposto. Finalmente, cumpre sublinhar que, mesmo se estivéssemos diante de caso limítrofe, nossa jurisprudência rejeita a cassação dos eleitos em observância ao princípio de indúbio pro sufrágio, segundo o qual a expressão do voto e a soberania popular merece ser preservada pelo Poder Judiciário. Precedente no recurso ordinário 06.086-33 Tocantins, de relatoria de Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Ante o exposto, senhora presidente, voto no sentido de não conhecer do agravo em recurso especial de Jorge Seife Júnior, Adriano, Roger Sense e Hermes Clã, e nego o provimento ao recurso ordinário para manter, via de consequência, inalterado o acórdão regional nos termos do voto do relator, e também parabenizando Sua Excelência pelo seu voto. Renovando os cumprimentos, senhora presidente, eu também, protestando pela juntada de voto escrito, como chego à mesma conclusão do eminente relator e daqueles que me antecederam, eu apenas manifesto o acompanhamento ao eminente relator, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência, que também vota no mesmo sentido do ministro Relaso, como também demonstrado, não chegou ao ponto de comprometer a integridade da votação feita, pela circunstância de que a diferença de votos é muito significativa e o impacto, portanto, não teria sido suficiente, embora na nossa jurisprudência, nos termos da legislação vigente, isso não seja suficiente para afastar a gravidade de ilícitos cometidos. Quanto à participação no palanque do sindicato calçadista, na verdade, ali foram convidados todos os outros participantes ou candidatos também. Pelo menos o que se alega é que estaria aberto a todos, embora o comparecimento comprovado tenha sido do recorrido, do primeiro recorrido. Por outro lado, a questão mais grave, que seria do uso da aeronave, não se tem uma prova cabal de que ele estivesse nesta aeronave, neste voo, embora o percurso feito durante nas datas indicadas leve a ser uma ilação muito plausível de que tenha sido feito realmente na aeronave e, como se afirmou, o julgamento das contas, que considerava a inclusão, além da aeronave, de pagamento de serviço de pilotagem e de combustível, não tem uma prova cabal de que tenha sido feito naquele caso e por pessoa jurídica, o que destoaria da legislação e da jurisprudência, inclusive da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade mencionada mais de uma vez nesse julgamento. Ademais, além do impacto, as transmissões que teriam sido feitas na empresa que é indicada, não também está devidamente demonstrada pela ausência de logos ou de locais com a indicação precisa que possa levar à cassação ou ao provimento deste recurso, com a conclusão, portanto, contrária ao que foi posto nas urnas de Santa Catarina com relação à eleição para senador num cargo, portanto, majoritário, como aqui afirmado pelo ministro Nunes Marques, dificílimo contexto eleitoral, e, portanto, com este número de votos tão representativo da vontade popular, seria necessário que a prova fosse contundente, cabal, taxativa, e não um conjunto de ilações ou de indícios que levam à plausibilidade do que é adotado, tem-se um conjunto de dados que poderiam levar perfeitamente à conclusão que é buscada pelo recorrente, entretanto, para o provimento do recurso seria imprescindível que houvesse a prova definitiva, que não parece ter sido feito, nem mesmo após as diligências que sustentam mais uma vez que pode, como se tem na juntada, por exemplo, nos autos de irregularidade no abastecimento do helicóptero, baseada em matéria jornalística, e este Tribunal Superior Eleitoral tem dito que, sobre o abuso de poder, já se decidiu mais de uma vez que a comprovação
cabal, nunca podendo ser duvidosa. Por essas singelas razões, eu estou acompanhando a conclusão do voto do ministro relator, também no sentido de negar provimento ao recurso e também a ter como prova indiciária e não cabal o que foi apresentado e proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator, também negando o pedido que tinha sido formulado de encaminhamento dos autos ao Ministério Público, não é isso, ministro Floriano? Que aí é o provimento, nega-se provimento ao recurso e o recorrido seja encaminhado ao Ministério Público, que também Vossa Excelência indefere. Eu também estou acompanhando e proclamando o resultado no mesmo sentido proclamado, portanto.